Olá, aqui é a Joyce Pentagonal e hoje eu vim aqui conversar com você sobre o caso do Homem Morto no Fosso, segundo volume dessa série aqui chamada Arquivos de Fat Phillips. O primeiro volume dessa série se chama O Último Sorriso da Cidade Partida, livro este que eu já fiz resenha dele aqui no canal, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser relembrar dessa história, e ele foi lançado em 2021 pela editora Trama. E agora no meio do ano então foi lançado o caso do Homem Morto no Fosso, né? Mas antes que eu converse com você sobre esse livro aqui, vale relembrar então como inicia essa história. Eu vou dar uma relembrada na história, mas esse vídeo vai ser completamente livre de spoilers, tá, gente? Então podem ficar tranquilos. Em O Último Sorriso da Cidade Partida, a gente vai conhecer Sunder City, que é uma cidade que já possuiu muita magia, mas hoje em dia essa magia deixou de existir. Então tudo e todos os seres que dependiam dessa magia estão em completa decadência. Então, por exemplo, a gente tem dragões, vampiros, lobisomens aqui. Então hoje esses seres precisam se readaptar a essa nova realidade sem magia. Uns conseguem se adaptar melhor que os outros, né? Mas como qualquer cidade mundana, né, crimes e desaparecimentos continuam acontecendo em Sunder City. Então é por esse motivo que a gente conhece então o Fat Phillips, que é um detetive particular, mas ele tem uma reputação um pouquinho duvidosa, assim, bem questionável. É o Fat Phillips, então, que é o protagonista dessa história, e é ao lado dele, então, que a gente vai desvendar todos os mistérios dessa cidade e de como a magia ela deixou de existir aqui. Mas antes de começar as minhas considerações sobre o segundo volume, não se esquece que os links de compra desses dois livros vão estar aqui na descrição do vídeo, tá? Vocês comprando por esses links, né, tanto do Submarino quanto da Amazon, vocês vão estar me ajudando também com uma pequena comissão. Nesse segundo volume, então, a gente vai se deparar com novos casos acontecendo na cidade, né, caindo na mesa do Fat Phillips. E depois dos acontecimentos do primeiro volume, os boatos de que a magia pode estar voltando, né, na cidade estão cada vez mais fortes. Porém, o Fat aqui, ele não acredita muito nessas histórias, principalmente porque ele está diretamente ligado ao Coda, né, que foi esse evento que acabou com a magia em Sunder City. Então ele não acredita muito nesses boatos. Porém, tudo vai mudar quando ele vai se deparar com um caso de um homem que morreu em circunstâncias bem estranhas, vamos dizer assim, porque a vítima ela vai ser encontrada morta e tudo indica então que ele foi morto com magia, né? E é por esse motivo que o Fat Phillips ele vai acabar trabalhando nesse caso ao lado da polícia, tá? Porque ele é meio que um faz-tudo ali da cidade. Enfim, ele tem um conchavo ali com a polícia, mas a polícia também não confia muito nele. É uma relação um pouco complexa. E esse segundo volume vai trazer essa questão da magia, né, dela existir ou não, muito mais forte do que no primeiro, assim, na minha opinião. A magia não existe em Sunder City, mas ela tá presente o tempo todo nesses personagens. Porque existe uma certa esperança de que ela volte um dia. Então, a magia, mesmo que não existe, ela é muito presente na história, nos personagens, nas motivações deles. Então isso é muito forte durante a leitura. Então, diariamente, esses personagens, sejam os protagonistas, sejam os secundários, eles vão buscar um jeito, então, de resgatar o que eles já foram um dia. Então existe uma certa balança, assim, de até que ponto é possível que essa magia volte, e se for, de que maneira isso vai ser benéfico para as pessoas de poder dessa cidade. Então, existe esse questionamento, isso é bem interessante de perceber durante a história. Lembrando também que eu frisei bastante até na minha primeira leitura de que o Fat, né, ele é um anti-herói. Então o leitor aqui ele vai ser instigado a questionar qual a verdade aqui dos dois lados que vão existir nessa história está correta diante a situação da magia em Sunder City. E também se existe um lado correto, tá? Isso é importante a gente frisar. O que eu posso adiantar pra vocês é que todo personagem aqui tem sua verdade e vai partir de você, o leitor, ali, rotular, vamos dizer assim, quem tá certo e quem tá errado. Então imagina só, a gente tem uma cidade, né, que já existiu seres muito poderosos, né? Então os seres humanos que viviam ali, eles estavam numa posição inferior, óbvio, né? Porque o ser humano era um ser humano, né? Como nós, assim. E do outro lado a gente tinha os seres mágicos com todo o seu poder, né? Tendo que se reinventar agora numa nova realidade. Então a gente vai ter diversos casos aqui de seres que definham mais que os outros, que não conseguiram, né, passar por essa transição, outros que conseguiram e agora estão em posições completamente comuns, né? Então vai existir, assim, um mar de inveja, assim, dos seres humanos
vendo finalmente aqueles seres que um dia já foram superiores em igualdade em relação a eles, tá? Então tem essa questão aí de que talvez para os humanos, né, e foram os humanos, né, que causaram o Koda, para eles tá tudo certo. Mas para os seres mágicos não tá nada certo, eles não aceitam e estão sempre revivendo, tentando achar um jeito, né, de que a magia volte. Eu vou dar um exemplo aqui bem interessante, né, que tem no livro, é que a gente tem um ser, tá, um ser mágico que ele vai recorrer a cirurgias físicas realmente para tentar trazer um pouco, para tentar mascarar o envelhecimento dele, coisa que ele nunca precisou lidar, né, porque ele era um ser imortal antes. E agora que ele é um ser mortal, ele tá vendo a velhice chegando e ele vai recorrer a essas cirurgias. E não só essas cirurgias, ele vai querer uma vida nova também, porque ele estava ali há centenas de anos vivendo com a mesma pessoa e agora, com essa nova realidade diante dele, ele vai querer aproveitar a vida dele de um jeito completamente diferente, porque agora ele tem um prazo de validade. Então, como que eu quero viver o meu resto dos meus dias? E isso, gente, é muito fantástico nessa história, tá? A gente vê esse conflito interno, né, diante desses personagens, e isso é um exemplo que, assim que eu acompanhei na história, eu falei, não, preciso falar sobre isso no vídeo, porque ele traz toda a essência, assim, dessa discussão. E mesmo tratando de um livro de fantasia, que a gente tá falando de uma fantasia contemporânea, né, uma fantasia urbana, existe muito um paralelo com a nossa própria realidade, né, das pessoas recorrendo a cirurgias, um botoxinho, sabe, para tentar mascarar um pouco mais a nossa idade, né. O ser humano tem isso, né, de não conseguir lidar muito bem, né, com a nossa mortalidade. Esse segundo livro, para mim, sem dúvida, foi ainda melhor que o primeiro. Eu acho que o primeiro ele funciona bastante como uma introdução, apesar de acontecer muita ação, tá? Acontece muita coisa no primeiro livro, mas esse segundo é muito mais, tá sempre acontecendo alguma coisa. A trama aqui ela é muito mais intrincada, a gente entende melhor como as coisas estão acontecendo, a gente vai ter mais detalhes desse universo, de como funciona Thunder City, de como já funcionou, o que tá acontecendo com ela, como que a falta de magia interferiu na vida da cidade, que pode-se dizer assim, é um personagem também. Então, pra mim, esse segundo volume não sofreu daquela maldição do segundo volume de ser o pior, não. Eu consegui ver um amadurecimento na história, uma evolução dos personagens, então o Luke Arnold, que é o autor desse livro, tá de parabéns. E falando também um pouco sobre o protagonista, né, pra mim o Fat Phillips, ele também amadureceu muito, né, dá pra ver que a gente se liga muito mais ao personagem, isso foi um ponto importante pra mim me conectar melhor com a narrativa. A gente compreende melhor as motivações do personagem, a gente entende melhor ele, e como eu já disse, né, ele é um anti-herói, ele é um personagem questionável. A gente não vai compreender todas as atitudes dele, mas ele é um personagem que eu gosto, mesmo que eu não aceite algumas atitudes, não aceite algumas falas, mas enfim, essa é a essência do personagem, isso que torna ele bem incrível, assim, na minha opinião, porque o autor, ele não te entrega um personagem pra gente gostar, ele vai te apresentar um personagem, é isso aí que tem, tá? E vai de você decidir se ele tá certo ou se ele tá errado. Aqui a gente tem um exemplo, né, de que ele vai trabalhar ao lado da polícia, mas a gente sabe que ele trabalha a favor dele próprio, tá? Então, enquanto for favorável a trabalhar com a polícia, ele vai trabalhar com a polícia, tá? E isso pra mim é muito legal. Eu acho que traz um dinamismo pra história, porque ele não é um personagem previsível, né? A cada capítulo ele tá fazendo uma coisa diferente, tá? De lado de pessoas diferentes, tá? Tô tentando falar aqui sem dar spoiler, mas é muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo. Acho que é um dos personagens queridinhos, assim. Eu tive um pouco de dificuldade de aceitação com ele no primeiro volume, mas esse segundo eu já, entendi como é que ele funciona, agora eu vou me dar a liberdade de gostar desse personagem. Como eu disse antes, essa aqui é uma fantasia urbana, né, que tem me ganhado por completo, assim, fazia tempo que eu não li uma fantasia urbana que me ganhasse. Acho que todo o cenário criado por autor é muito boa, né, a narrativa ela é muito acessível, então se você não costuma ler tanta fantasia, eu acho que essa é uma série muito boa pra você iniciar, e se você já é fã de fantasia, eu acho que é uma boa série pra você se divertir, sabe? Eu acho que essa história ela consegue caminhar assim entre os dois públicos com certeza. Se tu gosta de fantasia ou quer se aventurar, vai firme que tu vai gostar. Sem contar as diversas referências que a gente tem aqui, né? A gente vai ver muita referência de outras histórias, mas com a originalidade do autor, tá? Então, eu acho que a gente vai acabar se identificando com a história por todas essas coisas familiares que a gente já conhece, mas nesse contexto. Então tá aqui, virá um queridinho com certeza. Essa é a dica de hoje, eu já tô louca pro próximo volume, que se chama lá fora, eu vou ter que colar, One Foot in the Fade, que foi lançado já
tá lá fora, e provavelmente muito em breve a editora Trama vai estar trazendo também, não sei se ainda esse ano, mas no próximo com certeza. E o trabalho gráfico também, né, gente, tá lindíssimo, olha que linda essas capas, eu tô amando mesmo. O outro é azulzinho e esse aqui é laranjinha, eu amo laranja, então eu acho que ficou muito legal. Gosto do Fat Phillips estar aqui atrás de ambos os livros, né? Conheçam os arquivos de Fat Phillips, comece com Thunder City. Se vocês já leram, não percam tempo, leiam o segundo volume porque tá ainda melhor, tá? Lembrando que o link de compra desses 2 livros vai estar aqui na descrição, não se esqueçam de ajudar a coleguinha aqui. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Dá like no vídeo para ajudar a divulgação, para que mais pessoas conheçam o Estante Diagonal e conheçam, né, essa história incrível de fantasia aqui, e dá uma conferidinha aí para ver se vocês estão inscritos no canal. A gente se vê, tá? No próximo vídeo. Tchau, tchau!